Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Rafael Bortolini da SML. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos e gostaria de confirmar que vocês estão me ouvindo bem. Então, para isso, basta você me dar um ok ali na caixa de chat, que fica provavelmente à direita da sua tela, me comentando ali se o som tá legal ou tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar. Ok, estou recebendo algumas confirmações aqui que está tudo ok. Então, vamos começar. Eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui, tá mais perto do microfone. E vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos, né? Nessa sexta-feira, mais um webcast da SML Brasil, onde hoje nós vamos estar falando sobre o futuro do BPM. Este é um tema muito importante. Esse conteúdo ele é a consolidação aí de informações que nós estamos levantando aí desde o início do ano. Tá? Então ele é uma compilação aí de dados e informações dos últimos 9, 10 meses, né, do ano de 2016. E eu espero que todo mundo aí aproveite bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, por favor, vá colocando no chat ali, na caixa da direita, e eu vou tentando responder ao longo do webcast ou eu respondo ao final da apresentação. A nossa apresentação tem uma previsão de mais ou menos 30 a 40 minutos e depois mais alguns minutos aí para a gente responder qualquer dúvida. Também destaco que essa apresentação está sendo gravada e você, por estar participando desse evento online, você vai receber provavelmente na segunda-feira já do seu e-mail um link para a apresentação gravada e você pode aí depois redistribuir, enviar para os seus colegas ou revisar algum aspecto aí que você queira estar discutindo. Queria comentar um pouco rapidamente sobre a SML Brasil. A SML Brasil é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado. É uma das empresas pioneiras do Brasil em duas áreas de negócio que começaram de modo separado e hoje estão se integrando, que é a área de ECM, ou Gerenciamento Eletrônico de Documentos, conhecido GED, ou Enterprise Content Management, que é o gerenciamento de informações corporativas. A SML desenvolve e possui tecnologia para digitalização, controle e armazenamento de documentos, possuindo diversos cases de implantação no Brasil, as maiores empresas do Brasil. E a SML Brasil também, através da recente fusão com a CRIO Technologies, ela está herdando todo o pioneirismo da CRIO na área de BPM, ou Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio. Então, são duas áreas-chave nas áreas de tecnologia e negócios no Brasil, que a SML está compilando, está unindo de maneira bastante pioneira e inovadora no Brasil, dentro de uma plataforma tecnológica única aí a ser ofertada aos seus clientes do Brasil. Tá? A SML possui hoje mais de 500 clientes ou empresas que utilizam a sua tecnologia no Brasil e possui operações hoje, escritórios em São Paulo e em Porto Alegre e diversos parceiros de implementação no Brasil. A SML também possui uma área de tecnologia de câmbio, onde ela fornece tecnologia para integração com o Sysbacen, Banco Central, aí, para as principais instituições financeiras do Brasil. A SML, como a gente pode estar vendo aqui, dentro do conceito de BPM e ECM, ou conteúdo e processo, ela está trabalhando num tripé que é complementado pelo fator pessoas. Né? Esse tripé ele é o ECM, o BPM e, mais recentemente, todas as tecnologias de assinatura eletrônica e assinatura digital
que juntas compõem esse tripé tecnológico que permite, entre outras coisas, por exemplo, a eliminação de papel, a digitalização dos processos e a transformação digital das empresas dentro desse novo mundo digital. Então, as empresas que estão procurando a digitalização dos seus serviços, as empresas que estão procurando substituir aquele legado em papel, em documentos, etc., e transformar isso para o mundo digital, esse tripé tecnológico aqui, a SML consegue prover. A SML também, ela participou, e o conteúdo, os assuntos que nós vamos estar tratando hoje, eles são assuntos que a gente traz com bastante propriedade, tá? Porque, entre outros motivos, a SML foi a única empresa brasileira que esteve presente esse ano no evento BPM Next, na Califórnia, no início de abril. Este evento, ele é o principal evento de BPM do mundo atualmente, na área de tecnologias de BPM. Então, ele é o principal evento de tecnologia de BPM. Tá? Ele é um evento que junta os principais fornecedores do mundo durante 3 dias num hotel, onde os fornecedores estão trocando informações, trocando previsões para onde é que a tecnologia de processos vai estar andando e o que a gente vai estar trabalhando nos próximos anos. Então, uma parte do que eu vou estar falando hoje para vocês vem também desse know-how que a gente adquiriu ao longo da participação do BPM Next. Ali tem uma fotinha ali apontando eu ali sentado, sou eu mesmo, Rafael aqui, dentro de uma das mesas de discussão. A SML também participou novamente, como tem participado nos últimos anos, da AIM Conference, que também aconteceu no mês de abril, dessa vez em New Orleans. A AIM Conference é a principal conferência do mundo da área de ECM, ou de gerenciamento eletrônico de documentos e gestão de documentos e informações. Então, a ECM esteve presente nesse evento, é um evento de grandes proporções, são centenas de participantes do mundo inteiro. Então, novamente, o que eu estou falando aqui hoje está fortemente embasado em muitas dessas coisas, dessa nossa experiência internacional que a gente tem buscado aí, percorrer o mundo para trazer essas novidades para vocês. Para a gente começar o nosso assunto de hoje aqui, e o nosso assunto de hoje é para onde é que vai o BPM? Onde é que nós estamos andando? O que está acontecendo no BPM, que é essa matéria, essa prática tão difundida hoje no Brasil, né? O BPM ele cresceu bastante nos últimos anos no Brasil, o interesse pelas empresas. Hoje a gente vê empresas com escritórios de processo, hoje a gente vê cursos de pós-graduação de BPM disponíveis nas principais universidades do Brasil. Hoje a gente vê pesquisa científica acadêmica sendo aplicada na área de BPM. Hoje a gente vê certificações de BPM disponíveis no mercado. Hoje a gente vê licitações governamentais na área de BPM. Então, hoje a gente já tem, eu já poderia dizer que hoje o mercado de BPM está, de certo modo, difundido. Talvez não esteja consolidado, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso na frente. Tá? A primeira informação que eu quero trazer para vocês é esse gráfico aqui, que é o Gartner Hype Cycle de 2013. Então, primeiro eu trago o Gartner Hype Cycle de 2013. Esse gráfico montado pelo Gartner, que é uma das principais instituições de pesquisa na área de tecnologia do mundo, ele mostra como diversas tecnologias evoluem ao longo do tempo, como evolui a adoção de tecnologias ao longo do tempo. Então, esse gráfico, ele começa, primeiramente, na parte da direita aqui, com o lançamento de uma tecnologia. Então, em 2013, e eu estou com 2013 aqui propositadamente, que vocês já vão entender, a gente pode ver aqui que na parte de lançamento de tecnologias, estavam crescendo a ideia, por exemplo, de processos digitais, de mobile BPM, e na próxima categoria, que é o pico das expectativas infladas, a gente estava com IBPMS, que é uma categoria de software de BPM, e gerenciamento de casos. Então, o Gartner ele explica que uma tecnologia, após ser lançada, ela entra numa fase de pico das expectativas infladas.
Esse momento aqui é quando a tecnologia ela entra no mainstream, quer dizer, ela está sendo comentada por muitas pessoas, está todo mundo falando sobre isso, está todo mundo comentando sobre isso. Tem muita gente com grandes expectativas sobre isso. Depois que uma tecnologia entra no pico das expectativas infladas, ela entra na chamada fase do Vale da Desilusão. A maioria das tecnologias elas passam por este ciclo. O Vale da Desilusão é quando a gente quando uma determinada tecnologia ou uma prática de gestão, ela causa certa desilusão no mercado, seja por casos de fracasso, casos de falha, aprendizados, tentativas e erros, etc. Aqui a gente vê que em 2013, esse é o ponto que eu quero fortalecer com vocês, a disciplina de BPM estava nesse vale da desilusão. Aqui a gente tinha já em 2013 a disciplina de BPM enquanto conceito de aplicação de gestão de processos nas organizações, ela estava nesse vale da desilusão. A gente tinha empresas que já tinham implementado BPM que não tinha dado certo, a gente já tinha empresas que tinham implementado BPM e tinham dado certo, empresas que não tinham atingido todos os objetivos que queriam, profissionais que estavam talvez um pouco desiludidos com as oportunidades profissionais de BPM, e por aí vai. Então, a gente tem aqui o chamado Vale da Desilusão, em 2013, na categoria principal, que é a disciplina de BPM. Na sequência aqui, a gente tem o chamado luz no final do túnel. São as tecnologias que conseguem passar por esse Vale da Desilusão e começam a ver uma luz no final do túnel, e a gente tem aqui os escritórios de processo. E, por fim, a gente tem as tecnologias que atingem o planalto da produtividade. É quando a tecnologia ela se torna estável, quando as expectativas começam a bater os resultados. Tá? Então, toda tecnologia ou toda prática, ela passa por esse pico das expectativas, o pessoal espera demais das coisas, investe muito dinheiro e às vezes mais dinheiro do que deveria, depois passa-se por uma certa desilusão no mercado, algumas tecnologias simplesmente morrem e ficam, mas depois você entra no chamado platô da produtividade, onde uma determinada tecnologia ela se torna mais estável no mercado. Tá? Então a gente está vendo aqui que em 2013, a disciplina de BPM, o conceito de BPM como um todo, para o Gartner, né, ele estava no meio desse vale da desilusão. Concomitante com isso, a gente começa a ver a partir de 2013, na internet principalmente, muitos artigos sendo lançados por alguns profissionais renomados do mercado, falando, entre outras coisas, de mudanças drásticas na prática de BPM e, entre outras coisas, em que o BPM está morto, o BPM foi superado por tecnologia X, Y, Z. A gente sabe que hoje as coisas andam muito rápido, né? Então todo dia se inventam coisas novas. A gente começa a ver, esse aqui é um exemplo de uma notícia que foi bastante repostada e trocada na internet sobre que o BPM, de 2014, tá? Que o BPM como prática de gestão já estava superado. A gente vê aqui fóruns de discussão, principalmente nos Estados Unidos, né, falando o BPM está morto. Isso aqui é comum para qualquer tecnologia e é legal a gente entender esse fluxo aqui, porque isso que acontece com N tecnologias. Aqui, de novo, uma outra tecnologia. O BPM está morto ou vivo? Advices aqui para quem está implementando esse tipo de tecnologia. Os profissionais dessa área começaram a se questionar que tipo de formação eu tenho que ter. Os casos de sucesso já começaram a se repetir, as coisas começam a se repetir. Né? A gente ainda via casos de sucesso de BPM relacionados a reembolso de despesas e solicitação de passagens aéreas, que são coisas que a gente já falava lá na década de 90, né? E as coisas não estavam evoluindo muito, não. Tá? Outro exemplo de notícia aqui, também de 2014, Business Process is Dead. Né? Então, longa vida a jornada do cliente. Quem participa dos BPM Days viu que nos últimos anos os BPM Days começaram a falar muito em jornada do cliente, né? E por aí vai. A boa notícia, para a gente não cortar os nossos pulsos e desligar a tela aqui, né, é que o próprio Gartner apontou já no Hype Cycle de 2015, ou seja, do ano passado,
que a disciplina de BPM conseguiu passar por essa fase de desilusão, entrando praticamente já de 2013 a 2015 no chamado platô da produtividade. Ou seja, a disciplina de BPM se entende hoje como uma disciplina já estável. Nós já tivemos casos de sucesso, nós já tivemos casos de fracasso, e nós já temos muito aprendizado, nós já temos muita coisa para ensinar, para trocar ideias, para um aprender com os erros e problemas dos outros. Talvez no Brasil a gente ainda esteja um pouco atrasado, a gente sempre tem que olhar isso aqui, notando que o Gartner faz muita análise, olhando para o mercado dos países desenvolvidos. Né? E nós, no Brasil, às vezes a gente já está alguns anos, alguns meses, talvez as coisas já não são mais em anos, atrás dos mercados desenvolvidos. Mas a boa notícia que nós temos aqui, e para a gente poder seguir o nosso webcast de hoje, é que se entende hoje no mercado que a disciplina de BPM já está consolidada enquanto disciplina de gestão. Né? Isso não quer dizer que ela não tenha a aprender, a melhorar, a mudar, né? Mas ela já está consolidada como uma prática de gestão que é possível de ser implementada e que dá resultados positivos para as empresas. Ela não é uma prática de gestão de aventureiros, ou de early adopters, ou da moda. Né? Hoje existe muito isso, a prática de gestão da moda, ela não é mais uma prática de gestão da moda. Né? O BPM ele entra como uma prática obrigatória de implementação de empresas que querem ter melhorias de eficiência e eficácia nas suas operações. A partir disso, eu vou comentar com vocês aqui agora, a partir dessa visão do BPM como uma disciplina mais estável no mercado, né, 3 principais fatores de impacto e de análise do BPM no ano de 2016 e além. Ou seja, a partir dessa visão do BPM estável, numa visão hoje, 2016, e além. Tá? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, talvez seja o ponto mais importante, mais fundamental, né, é como se encara hoje o impacto do BPM nos negócios. Bom, para que eu vou implementar BPM? O que o BPM me ajuda de verdade no dia de hoje? Tá? Nos últimos anos, a gente tem falado muito nessas 2 dimensões do impacto do BPM nos negócios. A primeira dimensão é a chamada dimensão da melhoria contínua. A dimensão da melhoria contínua é o BPM mais tradicional. O BPM mais tradicional, voltado para a melhoria contínua, é aquele que tem um foco na eficiência operacional. Eu quero melhorar a minha eficiência operacional. Então, eu vou implementar BPM com um foco na melhoria contínua. Isso significa maior agilidade na minha empresa, maior compliance a regras, a padrões, a leis de mercado, como ISO, como CMMI, como ITIL, etc. Então, o BPM ele tem sido usado desde o início, lá nos idos dos inícios dos anos 2000, como uma ferramenta muito forte para empresas que querem melhorar a eficiência operacional, aderindo a determinados padrões consolidados de mercado, permitindo maior agilidade, compliance e transparência também. Então, esses conceitos são os conceitos que o BPM tem se vendido desde o início. Né? O foco na eficiência operacional. Por isso que eu chamo aqui de BPM mais tradicional. Tá? Nos anos mais recentes, a gente tem visto bastante, e se você acompanha os eventos de BPM na área, os BPM Days, o material da BPMP, que é a Associação dos Profissionais, você viu que entrou um novo papo no ar. Né? O pessoal começou a falar muito em Business Transformation, transformação de negócios, o chamado BPM transformador, foco na inovação. Aí a gente vê palestras sobre velocidade, experimentação,
a gente vê o caso das Apos 50 vezes, a gente ouve falar de Lean Startup, a gente ouve falar de evolução, de mundo mobile, de como as coisas mudaram. Essa é uma outra visão do BPM, e que é o chamado BPM transformador, que também tem sido aplicado como um revigor do BPM nos últimos 3 ou 4 anos, talvez, né? Tanto fora do Brasil como no Brasil também. Então, existem empresas hoje que veem o BPM tanto como uma ferramenta de melhoria contínua, como uma ferramenta de transformação de negócios. Transformação de negócios, de novo, olhando a empresa, buscando a inovação, né? Revisar os seus processos. Aqui é o Uber, é o Airbnb, é aquela visão de que nós vamos ser superados por uma empresa digital, etc. Não existe certo e errado, pessoal. O único ponto que, aí é uma opinião pessoal do Rafael, é que muita gente tem se preocupado nos últimos anos com a transformação de negócios, quando no Brasil nós temos problemas básicos de melhoria contínua. Nós temos problemas básicos de eficiência operacional. Ou seja, o que eu destaco aqui sobre os casos de uso de BPM no BPMS é que se você é um escritório de processo, um profissional de BPM, uma iniciativa de BPM dentro de uma organização, se você hoje não consegue ou não tem liberdade para trabalhar com a transformação de negócios, não se sinta envergonhado ou diminuído por isso. Porque no Brasil nós temos uma demanda muito básica ainda. Nós somos um dos países com a pior eficiência operacional. Nós não conseguimos padronizar processos. Nós não fazemos o feijão com arroz ainda. Então, se você trabalha com melhoria contínua, buscando compliance, transparência, maior agilidade no seu dia a dia, você está no caminho certo da implementação do BPM. Se você consegue trabalhar com inovação, se você está olhando para o mundo digital, muito legal também, mas a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidades para isso. Esses são os 2 pilares que eu digo fundamentais do BPM atualmente. Porém, existem outros casos de uso, aos quais eu gostaria de destacar aqui. Na verdade, o Gartner recentemente lançou, novamente o Gartner aqui eu trago como destaque, porque é um instituto que tem feito uma pesquisa bastante profunda aí na área do BPM. O Gartner, ele lançou faz menos de um mês o chamado Quadrante Mágico de 2016 das tecnologias de BPM e BPMS. E ele elencou 6 casos de uso, principalmente aqui olhando pelo lado da tecnologia, que BPM e BPMS, que são as ferramentas de BPM que a sua empresa pode usar, podem estar sendo aplicadas dentro de uma empresa. Então, além da transformação de negócios e da melhoria contínua, existem mais 4 casos de uso que são tão importantes quanto. Tá? E eu vou começar aqui com, no canto inferior esquerdo da tela, ali, com a automação crítica. Para o Gartner, automação crítica significa a possibilidade das empresas estarem utilizando as ferramentas de BPMS para automatizarem processos críticos e processos que não são comoditizados, ou seja, eles não são padrões. É aquele processo que é o processo core da minha empresa, que significa o modus operandi, como eu entrego o valor ao mercado. Tá? É o processo que não está pronto no RP, que o RP não me traz pronto. Então, muitas empresas têm utilizado e têm se beneficiado do uso de BPM ou BPMS como uma ferramenta para eu conseguir automatizar a entrega de valor do meu cliente para aquilo que é único, para aquilo que é especial da minha empresa, para aquilo que eu não encontro pronto no mercado como um pacote que eu instalo e saio usando. Olhando para a linha de cima, ali no canto direito, a gente tem o gestão de casos. Tá? Gestão de casos é uma prática já antiga, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui. No nosso canal no YouTube você tem alguns vídeos explicando especificamente sobre gestão de casos. Mas BPM tem sido usado
e tem dado um foco muito grande para uso de gestão de casos. Ou seja, são processos especiais, processos ad hoc, processos não estruturados, em que a tecnologia de BPM pode estar sendo aplicada de modo bem importante. A gente tem, pelo Gartner, o Gartner destacando bastante 2 novos quadrantes esse ano, que são os processos digitais e o desenvolvimento amigável. Processos digitais são todas aquelas empresas que querem matar o papel, eliminar o papel. E para isso eu convido vocês a assistirem o nosso webcast gravado do mês passado, se eu não me engano, que era Um Mundo Sem Papel, onde a gente fala muito em detalhes sobre isso. Né? É como que eu consigo realmente ir para o mundo digital, não só eliminando o papel, mas me beneficiando da visão de processos digitais. E por último, um ponto muito importante, que é o desenvolvimento amigável. As tecnologias do BPMS hoje estão mais amigáveis do que nunca. Então, nós da SML Brasil, por exemplo, nós temos casos práticos, né, casos reais, de áreas de negócio que não são profissionais com conhecimento de programação técnica, que estão implementando seus processos de negócio, se não 100% do processo, mas pelo menos 90% dos processos de negócio sendo implementados sem o auxílio de programação. Nós temos um roadmap alinhado a esse objetivo. Nós temos grandes novidades a serem lançadas ainda esse ano de 2016, que visam facilitar ainda mais isso. É dar o poder para as áreas de negócio estarem fazendo manutenções e fazendo mudanças nos seus processos enquanto eles estão sendo executados. Então, isso o próprio Gartner está colocando como um ponto muito importante a partir desse ano aqui, dentro dos casos de uso de BPM e BPMS. Uma das pessoas que tem falado mais recentemente, e todo mundo aqui conhece, não sei nem se não está na sala, agradeço se estiver na sala, é o Gart Capote. O Gart Capote, que foi o presidente da BPMP até recentemente, se vocês acompanharem nos canais dele, ele tem feito nas últimas semanas uma série de artigos muito legais, muito interessantes, pregando justamente o tema que nós estamos falando hoje aqui, que é o tema sobre a visão do BPM hoje no Brasil, principalmente. Né? E o Gartner, eu tomei a liberdade aqui, botando a devida fonte, né? O Gartner ele colocou, a partir de uma visão empírica dele, que é um profissional que está dentro de várias empresas no Brasil, né? Como é que ele vê a realidade do BPM no Brasil. Né? E de modo simplificado, no artigo dele ele explica as chamadas personas, né? Ele separou as empresas que ele chama de empresas médias, né? Que são 2,4 milhões de médias e grandes empresas em 2016. O Gartner ele colocou como é que está a visão dessas empresas em relação à sua visão de processos, à sua visão de negócio, à sua visão de implantação de BPM. E de modo simplificado aqui, tomando uma interpretação do artigo do Gartner, né, pelo menos 60% das empresas, pelo entendimento dele, hoje estão ainda numa visão de sobrevivência de processos. Ou seja, as empresas ainda estão se estruturando, ainda estão tentando ganhar o pão nosso de cada dia, estão se organizando, estão tentando se reinventar de algum modo, mas pagando as suas contas e trabalhando numa fase muito inicial e pouco madura de BPM. Depois a gente tem aí cerca de 20% dessas personas, de acordo com o conceito do Gartner, que estariam numa visão mais de estruturação dos seus processos, aqui fazendo um paralelo, talvez começando a desenhar os seus processos, começando a fazer um mapeamento. Depois a gente tem aí pelo menos 15% das empresas só numa fase de melhoria dos seus processos, aí que a gente entra na melhoria contínua, fazendo versão 2, pegando benchmarks no mercado, vendo o que eu posso melhorar. E a gente tem hoje só pelo menos 5% das empresas que estão realmente preparadas hoje no Brasil para estar buscando uma visão de transformação de negócios. Eu acredito muito nesses números, apesar de ser, como o próprio autor destaca, uma pesquisa empírica, porque me parece a visão que eu tenho também hoje no Brasil.
Tá? Então, apesar do BPM hoje já estar fazendo aí, o termo BPM está fazendo pelo menos 16 anos, 17 anos, e os conceitos BPM hoje têm mais de 100 anos, né? A gente ainda vê uma maturidade muito baixa de implementação de BPM no Brasil. Tem muita coisa básica a ser feita ainda. A gente ainda tem muito chão, tem muita oportunidade. Tá? Falando sobre transformação digital, e eu queria passar rapidamente sobre esse tema porque não é o foco, que seria o último ponto ali dentro, são as empresas que estão mais evoluídas, né? Quando a gente está falando o fim da trilha, vamos dizer assim, a empresa que já está preparada para passar por essa transformação digital. Na verdade, ela é uma via de mão dupla, né? A transformação digital ela tem que ser entendida como a mudança do mundo físico para o mundo digital, ou seja, transformar uma organização analógica para ela que tenha a maior vantagem possível com as tecnologias digitais existentes. Isso aqui é o exemplo clássico, por exemplo, da livraria que tinha N lojas físicas e foi totalmente para o mundo digital, ou para a empresa que realmente mudou o seu modelo de negócio indo para o mundo digital, né? Então a gente tem N exemplos aí de empresas que estão saindo do mundo físico e indo para o mundo digital totalmente, redes de relacionamento, e-commerce é um caso tradicional disso aí, e por aí vai. Mas existe um outro tipo também, e que a gente não costuma ouvir muito sendo falado, principalmente no Brasil, que é um outro tipo de transformação digital que eu convido vocês a fazerem uma reflexão, que é transformar uma organização analógica, ou seja, a empresa ela continua talvez no mundo físico, né? Mas usando técnicas e ferramentas que se provaram efetivas para organizações puramente digitais. Então existe uma série de conceitos do mundo digital hoje, como, por exemplo, customização, eu tenho um serviço, um produto customizado, relacionamento, né? Hoje mais do que nunca se fala no contato de relacionamento, uma pessoa indicar a outro, de compartilhamento, né? Que está indo para o mundo físico. O exemplo mais concreto que a gente vê hoje, por exemplo, são todas as ideias de compartilhamento social que a gente tem hoje. A ideia de compartilhar, ela é uma ideia muito forte no mundo digital, mas ela está indo cada vez mais para o mundo físico também. É eu poder, por exemplo, estar colocando o meu veículo, o meu carro, para ser compartilhado por outras pessoas para poderem utilizar elas, quando eu não estou utilizando ele. Então, esse é um modelo de negócio no mundo físico, mas que usa conceitos que estão muito fortes no mundo digital hoje. Tá? Então, essas são as duas grandes faces do mundo digital para empresas que estão já realmente maduras e prontas para trabalhar com isso. Os principais takeaways ou resumos que eu queria trazer desse primeiro capítulo é que a maioria das empresas ainda fazem o BPM tradicional e não estão erradas nisso. Não estão erradas, principalmente no Brasil. A transformação digital ela é uma via de mão dupla. Esse aqui é um outro resumo que eu queria trazer para vocês. E por fim, não se sinta só se sua empresa não consegue fazer a transformação digital. Mas você pode, talvez, procurar meios de se transformar digitalmente. Ou seja, eu tenho um escritório, eu tenho uma estrutura, eu não estou indo para o mundo digital. Mas que conceitos eu posso trazer do mundo digital? Que conceitos eu posso trazer do mundo digital para o meu negócio? Eu vou dar um exemplo na área de TI, é muito comum e é uma prática física, do mundo físico da área de tecnologia, daquelas empresas de tecnologia dos anos 90, que têm uma mentalidade de prender o cliente, por exemplo, de não disponibilizar API para os seus sistemas, de sequestrar os dados do cliente, não ter a possibilidade de tirar os dados, fazer contratos de 2, 3 anos e o cara não pode perder o contrato. Aí você vê, você assina um Netflix no seu celular, você assina um Spotify no seu celular, que ele te permite você baixar os seus dados e você cancelar o contrato a cada 30 dias. Você tem uma ampla liberdade
Você troca, você usa o serviço que você gosta. Isso são conceitos digitais. Então, se você é do mundo físico ainda, olhe para o mundo digital e veja o que você pode trazer para o seu trabalho no dia a dia. Estou um pouquinho atrasado aqui, mas vamos lá. O segundo grande... a segunda grande dimensão de análise para a área de BPM em 2016 em além, ela foi tópico de um webcast nosso, acredito que foi em abril, então você pode olhar um pouco mais sobre isso, e ele tem a ver com as ferramentas de modelagem de processos. Estão acontecendo profundas transformações nas ferramentas de modelagem de processos atualmente. Nós temos o padrão BPMN, que é o padrão de fato na indústria. É um padrão que já tem mais de 10 anos. Ele é um padrão que ele está realmente com ampla utilização no mercado. As empresas que implementam BPM hoje no Brasil realmente usam o BPM. Porém, o BPM está ganhando alguns convidados, alguns amigos, né? Entre eles, a gente está vendo aqui, por exemplo, a jornada do cliente. Nos últimos anos tem se falado muito em jornada do cliente. E o BPMN, o que acontece? O BPMN, por exemplo, ele não é uma ferramenta ideal para você fazer a modelagem de jornada do cliente. Então, são novas ferramentas de modelagem que estão se agregando ao toolset do profissional de BPM. O Customer Journey Map, ou o mapeamento da jornada do cliente, ele é uma das ferramentas de modelagem, de desenho, que tem sido cada vez mais utilizada e estão se agregando nesse mundo de BPM. Outra ferramenta mais recente é o DMN, ou modelagem de decisões. Ele é uma ferramenta aí que tem os seus 2 anos já, né? E que ele permite que eu modele decisões de negócio, ou regras de negócio. É uma modelagem que está crescendo o seu uso muito grande no Brasil e no mundo. Tem cada vez mais pessoas usando e cada vez mais ferramentas utilizando. O DMN, assim como uma outra ferramenta que eu não estou entrando no detalhe aqui, que é o CMMN, né, que são o gerenciamento de caso, elas são ferramentas que estão se agregando ao BPMN. Então, o grande resumo que eu queria trazer nesse capítulo é que, em 2016 e para frente, a gente já tem muitas empresas que estão, talvez, colocando o BPMN no segundo plano nesse momento, e procurando outras notações também que venham a se agregar ao BPMN. Mas o BPMN, por si só, ele já trouxe um grande aprendizado aí e ele realmente é o padrão de fato na indústria. A terceira e última categoria que eu queria comentar com vocês hoje, e bem rapidamente, são as tecnologias de apoio ao BPM em 2016. Ou seja, como é que está a tecnologia de BPM em 2016? Pessoal, essa frase aqui é uma frase muito engraçada, que nós temos discutido muito no SML, e que a gente ouviu isso tanto no BPM Next 2016, quanto na AIM Conference em 2016 desse ano. Dizendo que o mobile ou o uso de aplicativos ou o teu processo está no celular, por exemplo, ele não é mais um diferencial e nem mesmo o futuro. Então, a gente ainda ouve algumas pessoas dizendo que o futuro são processos no celular, né? O futuro são executar tarefas e você ter o seu BPM e os seus processos dentro do seu bolso. Pessoal, para todos os especialistas com quem eu conversei esse ano nos Estados Unidos, mobile não é diferencial e nem o futuro. Mobile é obrigatório e é o passado. Ninguém mais fala sobre isso hoje lá. Então, assim, você conceber, por exemplo, uma ferramenta de BPMS que não tem uma estratégia muito clara, muito definida e já pronta em uso de aplicativos móveis, né, você ainda está olhando para o passado. Tá? Porque as empresas de tecnologia que estão trabalhando com a visão de BPM para frente já passaram essa fase, já estão olhando outras coisas, tá? Como inteligência artificial, analytics,
e outros recursos que estão muito além de você simplesmente ter o seu aplicativo disponível na App Store, no Google Play, etc. Isso é uma obrigação hoje de qualquer fornecedor de BPM, não sou eu que estou falando aqui, eu posso passar N referências para vocês. Tá? Fazendo um overview rápido aqui da evolução das tecnologias de BPM e onde é que a gente está e para onde é que a gente vai, a gente começou aqui com as chamadas tecnologias de workflow lá nos anos 90, talvez até 80. Tá? E as tecnologias de workflow eram tecnologias muito simples, foram as tecnologias iniciais de gestão de processos, são as ferramentas iniciais, os softwares iniciais de BPM. Né? São os avós do BPM, vamos dizer. Eles tinham muitas limitações, geralmente eram para processos muito simples, como reembolso de despesas, férias, licenças, etc. São processos administrativos, processos de back-office, né? São muito pontuais, né? Não são processos ponto a ponto aqui que você trabalhava com esse tipo de tecnologia. A partir dos anos 2000, se começou uma visão de Zero Code BPMS. Zero Code BPMS, o que é isso? BPMS zero código. Durante muitos anos se trabalhou com esse conceito de BPMS zero código. Tá? Tem alguns livros ali que são dessa época, de 2002, 2003, em que o pessoal dizia, lá em 2003, 2002, isso já faz mais de 10 anos, que já existia tecnologia disponível para você automatizar os seus processos de negócio sem programar nenhuma linha de código. Já existia isso, já existia esta ideia no mercado aí, pelo menos 12, 13, 14 anos atrás. Tá? Tanto que se deu origem a esse termo aí, Zero Code BPMS. Durante muito tempo se falou isso, e o que se teve aqui foram uma série de fracassos de implementação, porque a tecnologia estava muito aquém disso. Tá? Depois disso, ali pelos anos 2004, 2005, por aí, a gente vê, principalmente com uma ofensiva muito forte dos grandes fornecedores de TI, que não gostavam da ideia do Zero Code BPMS, né? Porque são grandes fornecedores de TI, e se trouxe a ideia muito forte do BPMS atrelado à SOA. Então, e SOA aqui como uma técnica, uma cultura, uma ferramenta de integração de sistemas. Então, a gente foi do vinho para a água, mudou totalmente o conceito. Durante alguns anos, se trabalhou que BPM era uma ferramenta da área de TI, que BPM tinha que se integrar com todos os sistemas, que tinha que tratar com processos de larga escala, com grande volume. Né? Eu vi algumas, eu que estou nesse mercado aí desde 2002, eu vi algumas barbaridades. Né? Eu sou gaúcho, a gente usa muito a palavra barbaridade. Então eu vi algumas barbaridades nessa época aqui. Como algumas empresas que investiram, por exemplo, R$1 milhão em licenciamento de software corporativo de grande porte para fazer automatização de requisição de passagens aéreas. Né? É o que a gente chama na TI de dar um tiro de canhão para matar um mosquito. Tá? Isso aconteceu demais, pessoal, demais. Tá? Graças a Deus a gente passou por esse momento aí, né? E a gente tem aqui até nessa bolinha vermelha aqui o famigerado Beeple, né? Que foi um grande responsável por isso. Tá? Graças a Deus esse negócio aí não existe mais. Se você ainda trabalha com Beeple, está na hora de se atualizar. Se a sua ferramenta é baseada em Beeple, está na hora de trocar. Seguindo aqui, a gente teve ali a partir de 2008, 2009, o Gartner criou um novo conceito no mercado, que é um conceito que não entrou até hoje, não foi aceito pela maioria do mercado, que é o chamado IBPMS. Então, ou seja, a gente passou do Zero Code BPMS, a gente foi para o SOA mais BPMS baseado em Beeple e a gente foi para o IBPMS. Tá? O IBPMS seria o BPMS inteligente. Ele misturaria os conceitos originais do BPMS, sem a ideia do Zero Code, mas agregando aí mobile, ou seja, aplicativos móveis, agregando Big Data, abrigando aí cloud e outros conceitos que estavam muito na moda naquele momento ali. Tá? É um conceito que não pegou muito,
tá? Mas foi jogado a forceps no mercado, e aqui uma crítica direta à própria Gartner, que criou esse conceito aí, e nunca ninguém assumiu muito esse termo. Graças a Deus, no Brasil, esse termo aí não foi muito difundido, não é muito utilizado. Tá? Em paralelo ali também com o IBPMS, se começou a destacar muito o chamado ACM, ou Adaptative Case Management. Então, durante alguns anos, a gente buscou uma visão de ferramentas de IBPMS, que são ferramentas mais flexíveis, vamos dizer assim. Então, o pessoal começou a automatizar muito o processo e viu que o processo automatizado, ele torna o processo mais rígido, né? E muita gente fracassou nisso aí. Porque pegou um processo que deveria ser flexível e tornou ele fixo, estanque. Né? Isso aí criou dificuldades mil para o mercado, os usuários começaram a reclamar que o processo não muda, que era muito duro, e aí a resposta do mercado foram tecnologias e ferramentas de ACM. Ferramentas de ACM é uma visão de processos não estruturados. Então, hoje ainda existem muitas ferramentas que são só de ACM ou muitos BPMS que implementam o conceito de Adaptative Case Management. Por fim, agora em 2015 e para frente, e aí a gente está falando de 2015, 2016 e para frente, o Forrester, e eu acho que foi feliz, tá? É uma opinião, de novo, pessoal do Rafael, o Forrester foi feliz nessa análise e lançou o conceito de Low Code BPMS. Esse é um conceito que tem pegado muito bem no mercado hoje. O Low Code BPMS é uma visão original lá do Zero Code BPMS, mas assumindo que não é zero código, mas é pouco código. Então hoje, as tecnologias de BPM, elas estão se situando como ferramentas amigáveis que permitem que analistas de negócio, analistas de processo, profissionais de BPM consigam automatizar, manipular processos com um nível de codificação bem baixo. Né? Então você vai chamar a TI vai se envolver na questão, por exemplo, de integração com outros sistemas, em regras de negócio muito complexas e por aí vai. Tá? Então, hoje, esse é um termo aqui que a gente tem visto com mais destaque no mercado, apesar do Gartner ainda bater na tecla do IBPMS. A visão do Low Code BPMS é a visão que a SML Brasil tem trabalhado hoje, indo cada vez mais para o Low. A nossa ferramenta, a nossa plataforma Orquestra, é uma ferramenta hoje de baixíssimo Low Code, tá? E que tem se transformado cada vez mais nisso. Isso é a meta que a gente persegue, é a nossa visão. A gente tem uma visão de produto muito clara. Isso é muito bom para a gente que trabalha com produto e para os nossos clientes também que sabem o que esperar em relação ao produto. Os principais resumos que eu trago desse capítulo, eu estou bastante atrasado no meu tempo aqui, é que o grande sonho do BPMS Zero Code morreu, pelo menos por hora. Mas entende-se que hoje existem muitos BPMS amigáveis no mercado. Customizações de códigos poderão ocorrer em integrações e interfaces. Tá? Essa é a visão atual desse assunto. Pessoal, bastante atrasado aqui, porque é um assunto muito polêmico e completo, né? Eu termino a minha apresentação aqui e abro para perguntas. Tá? Eu agradeço muito quem participou até agora. Convido vocês a acompanharem o nosso site, as nossas redes sociais, para os próximos webcasts. De novo, esse webcast aqui foi gravado e vai ser disponibilizado por e-mail para vocês o link. Eu fico à disposição também no meu e-mail ali para tirar qualquer dúvida aí, qualquer conversa, discussão que a gente vai ter. E eu vou responder algumas dúvidas aqui que ficaram pendentes aqui ao longo da apresentação. Tá? Rafael, se possível, eu vou botar a primeira pergunta aqui. Se possível for, ao final de alguma palavra, dica para um órgão público, considerando o modelo burocrático legalista que trava o bom andamento dos processos administrativos públicos. O Rodrigo fez a pergunta aqui. Na verdade foi o Márcio Oraguti que fez esse aqui. Márcio, esse é um assunto muito interessante, a gente poderia ficar uma hora aqui conversando, porque a área pública no Brasil, principalmente, é uma das áreas que mais tem a se beneficiar com o BPM.
justamente por trazer essa visão de processo mais flexível, do processo digital, do processo padronizado, né? Então, assim, existem muitas iniciativas de BPM hoje em órgãos públicos. Algumas deram bastante certo, outras nem tanto, né? As que eu vejo que dão errado, e na verdade não é só para o órgão público, né? São aquelas empresas que insistem em ficar desenhando seus processos, colando na parede e nunca fazem nada com isso. Então, isso é um comum nos órgãos públicos, que não conseguem, às vezes, ir para a segunda fase, para o segundo momento, que é implementar os seus processos. Tá? O órgão público ele tem uma dificuldade, que ele tem que licitar as coisas tudo, então ele tem que pensar do início ao fim. O problema é que a disciplina de BPM é uma disciplina do dia a dia. Né? Então, se eu puder dar alguma dica para um órgão público, não pense o BPM como uma implementação Big Bang, que é aquela que eu vou contratar uma consultoria que vai mapear todos os nossos processos e depois vai automatizar. Isso não funciona para ninguém. Né? Procure alguma maneira de que o BPM ele vire uma coisa orgânica dentro da empresa, que você comece pequeno, que você comece desenhando um processo, mas que você consiga automatizar esse processo. A coisa que mais acontece ao visitar órgãos públicos, que me dizem que contrataram consultorias para desenhar os seus processos, porém o trabalho da consultoria terminou, foi embora e não se deu continuidade ao trabalho. E os processos estão colados numa parede, ou estão colados num corredor lá, e eles não significam mais a verdade. Essa visão de BPM é uma visão que tem que morrer, tá? Porque realmente não tem mais sentido de ficar investindo dinheiro nesse tipo de atividade. Vamos responder uma outra pergunta. Márcio, tem muita coisa para a gente conversar. Ficou à disposição para a gente conversar fora do evento depois. Considerando as características específicas de projetos com requisitos típicos para gerenciamento de casos, vocês acreditam que as ferramentas de BPM sejam capazes de implementar da melhor forma os requisitos de atividades não estruturadas e visão completa do caso presente nesses projetos? Seria melhor procurar ferramentas específicas de gerenciamento de casos? Essa é a pergunta do... Não estou conseguindo ler o nome aqui. Faria BR. O M Faria BR. É uma pergunta bem interessante também, tá? O que acontece é que as ferramentas que são puras ferramentas de caso, elas acabaram nos últimos anos se integrando a ferramentas de BPM. Então hoje o mercado está bem confuso. Você não tem muito mais a ferramenta pura de gerenciamento de casos. Tá? E o problema do gerenciamento de casos é que muitas vezes uma parte do caso dá origem a um processo estruturado. Então realmente o melhor mundo hoje é a ferramenta que permite os dois mundos, porque você tem coisas que são estruturadas, ou seja, é um processo, e você tem coisas que são casos. A empresa consegue ganhar, ela consegue ligar as duas coisas. Ou seja, esse momento aqui é um momento não estruturado, são atividades ad hoc, são atividades mais dinâmicas, mas em determinado momento eu tenho um processo fixo, repetível, escalável, etc. Sobre o BPMN e o Montefuso perguntou, sobre o BPMN e o UML, você tem percebido o uso dessas anotações se complementando nos projetos que você tem observado e com os profissionais que vocês têm comunicado? Olha, é uma pergunta também muito interessante, pergunta do Montefuso, tá? Eu vou te ser muito sincero, tá? Faz muito tempo que eu não tenho visto mais o pessoal usar o UML, tá? Então, eu mesmo era um praticante do UML aí, uns 10, 12 anos atrás, tá? E o que eu vi, na verdade, foram muitas áreas de TI migrando do UML para o BPMN. Num primeiro momento, usando as duas, e num segundo momento, deixaram, inclusive, de usar o UML. Eu sei que não se complementam, eu sei que não tem... Na verdade, eu sei que se complementam, né? Elas não são concorrentes, mas ao longo do tempo eu vi muita gente abandonando o UML e trabalhando só com o BPMN. Essa, pelo menos, é uma visão mais particular minha, tá? José colocou aqui, é importante obtermos o link para download, vocês vão receber no início da próxima semana. Vamos ver outra pergunta. Existe algum material disponível no site que possa obter mais informações sobre BPMN em casos de mix entre atividades manuais de usuários e atividades feitas de forma automatizada? A pergunta da Monique. Monique, no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/CML Brasil,
Você tem N vídeos gravados lá sobre webcasts passados, onde a gente fala um pouco sobre isso também. Tá? Então, é um negócio que tem bastante material. Tá? Rafael, em empresas de TI, como você vê a aplicabilidade de conceito de BPM aliado com as boas práticas de Agile e COBIT, esse novo modelo de implementação ágil e DevOps? É uma pergunta com várias siglas de TI, né? Na verdade, o BPM tem sido utilizado ao longo dos anos como um grande aliado de empresas que querem implementar Agile e COBIT 5 ou outra versão. Né? Então, tem tudo a ver. Tá? Eu acho que está muito ligado nisso aí, porque tanto a implementação de Agile como COBIT, ela significa uma padronização da área de TI. E aqui nós estamos falando daquele BPM, o BPM com foco no operacional, na eficiência operacional. O BPM clássico, tradicional. Né? Então, o BPM clássico, tradicional, ele pode ajudar muito nas áreas de TI ou nas empresas de TI que querem implementar Agile e COBIT. Tá? Isso já é usado, etc. Uma pergunta: para o sucesso de implementação do BPMS é necessária a existência de um escritório de processo na empresa cliente? Pergunta do Dirceu Nascimento. Dirceu, excelente pergunta. É uma pergunta que, se você perguntar para qualquer consultor, ele vai dar aquela resposta clássica de consultor, né? Depende. Né? É sempre depende. Tá? Não tem certo e errado. Tá? Eu já vi casos de escritório de processos que deu tudo errado, já vi casos que deu tudo certo, já vi casos em que a área de processos estava com a TI, deu tudo certo, já vi casos que estava com a TI, deu tudo errado. Eu não digo mais que essa é a melhor solução, essa é a melhor. Acho que a empresa tem que olhar para dentro e entender as suas capacidades, né? Tem que entender o perfil do seu pessoal. Né? Nem sempre a implementação do escritório de processo ela gera. Eu já vi muito escritório de processo que fica desenhando o processo o resto da vida e fica atualizando os processos lá no Ares ou imprimindo eles e colando lá na sala de guerra e fica orgulhoso, minha sala de guerra. Né? E aquele processo nunca sai da parede e nunca acontece nada. E aí, passando 2 anos, isso é custo, tá, pessoal? Isso é custo. Passando 2 anos, a gente passou por um momento de crise. O que aconteceu? Vários escritórios de processos que existiam não existem mais. Tá? Em compensação, houve escritórios de processos que foram além disso, né? Que obtiveram certificações, que buscaram automatização de processos, que fizeram uma parceria grande com a TI e aí conseguiram obter sucesso. Tá? Eu acho que a empresa tem que olhar as suas capacidades internas aí, quando está disponível para investir bem caso a caso. Aí. Rafael, no caso de low code BPMS, qual a linguagem utilizada para a codificação? Não existe uma linguagem padrão, cada ferramenta tem a sua linguagem, o seu padrão. Hoje não existe um padrão de linguagem de programação. Existe Java, existe JavaScript, existe .NET, etc. Rafael, tem uma certificação PMP. Você acredita que é possível uma integração de escritório de processos com escritório de projetos? Se sim, isso é uma estratégia saudável na organização ou são naturezas completamente diferentes e complexos para andar juntos? Pergunta do Michel. Boa pergunta também. Michel, muitos escritórios de processo viraram escritórios de processos e projetos. Eu acho que as coisas estão bem ligadas. Tá? Tanto que um erro comum que acontece é o pessoal encarar um projeto como um processo, ou vice-versa. Se eu não sei uma coisa, eu não sei outra, e às vezes eu acabo entrando nesse erro aqui. Então, eu olho com bons olhos aquele profissional que sabe olhar um determinado problema da organização e sabe dizer se aquele problema se resolve melhor com um projeto ou se resolve melhor com um processo. Dica, isso tem a ver com a maturidade daquele negócio. Tá? Então, eu pessoalmente vejo com bons olhos esse cruzamento dessas duas práticas de conhecimento aí. Pessoal, eu atingi aqui o nosso tempo limite de 11 horas, eu não queria passar do tempo previsto, até pelo respeito aos demais aqui. Tá? Eu agradeço imensamente a presença de todos na sala de hoje. Tá? Eu me desculpem se algum assunto foi muito corrido, mas é muita coisa para falar em pouco tempo. Né?
Me coloco à disposição através do meu e-mail ali, para qualquer dúvida, qualquer questão. E convido vocês a acompanhar esse SML Brasil, conhecer melhor os nossos produtos e soluções, ver como é que a gente pode ajudar vocês. A gente é pioneiro no Brasil em BPM e pioneiro no Brasil em SM. Então, assim, você vai estar falando com as pessoas certas aí para poder ajudar a sua iniciativa de BPM e de SM. Ok? Você vai estar recebendo na segunda-feira o link para você rever esse webcast aqui, compartilhar com seus colegas e tudo mais. No mais, desejo um ótimo final de semana a todo mundo e bons estudos aí. Um grande abraço a todos.